Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar debaixo do assunto 9 e o eixo temático é o 3, o cultural. Considerando que esse tema, né, que a cultura, ela é tão abrangente, não é de se esperar menos, né, que o Enem aborde tanto aspectos culturais. Não é à toa que o nome do exame é Exame Nacional do Ensino Médio. Então, toda e qualquer cultura que envolva a nação brasileira pode vir a cair na prova, inclusive no tema da redação. Se não cai no tema da redação, não importa. Em alguma outra questão de português, de literatura, de filosofia, de sociologia, de história, em algum momento vai cair esse eixo temático na sua prova. E você precisa ter um conhecimento prévio sobre ele. Quando a gente fala desse eixo temático cultural ou de cultura, a gente precisa lembrar que cabe nele todo e quaisquer fatores de uma nação. E se a gente está falando especificamente da nação brasileira, afinal de contas o Enem é o exame nacional, a gente precisa pensar na identidade nacional, a gente precisa pensar em conceitos como, por exemplo, alteridade, que é uma palavra que eu até sugiro que vocês guardem. O que é alteridade? De acordo com o dicionário, alteridade é uma natureza ou condição do outro, daquilo que é do outro, do diferente. De acordo com a filosofia muito mais abrangente, né, aborda com muito mais abrangência esse conceito de alteridade, a definição de alteridade da filosofia é situação, estado ou qualidade que se constitui através das relações de contraste, através das diferenças. Por exemplo, eu pego dois povos e coloco esses dois povos em um mesmo lugar. Como a filosofia vai definir o comportamento cultural desses dois povos ao se unirem, por analisar as diferenças de um e outro e eles aprenderem alguma coisa com a diferença um do outro, a isso a filosofia vai chamar de alteridade. E não tem país melhor no mundo para descrever a alteridade ou a mixigenação, por assim dizer. O país é extremamente mixigenado, extremamente cultural. As raízes da cultura brasileira, elas são muito fortes. Isso não se perde e isso não é de agora. A luta pela identidade, a luta por encontrar um espaço na sociedade dos brasileiros é tão forte, mas tão forte que ela percorreu por todo o nosso trajeto literário, por exemplo. Desde o século VI, século VII, que foi quando a literatura se tornou disciplina, ou conteúdo a ser estudado, o Brasil não fez outra coisa a não ser buscar um espaço na arte para existir. Só que até o modernismo em si, como era essa busca artística brasileira? Bom, era uma busca que se baseava em fatores que vinham de fora. O Brasil ainda é assim. É um país que se baseia completamente naquilo que vem de fora. Não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Se uma cultura fez sucesso, se um hábito fez sucesso nos Estados Unidos e saiu na mídia, os brasileiros vão imitar. Não é à toa que os sites estrangeiros, sites da China, por exemplo, tem tanta fama aqui no Brasil, tem tanto espaço aqui no Brasil, porque nós habitualmente estamos acostumados a copiar o outro. E isso é uma perda de identidade nacional, porque a gente abre mão das nossas raízes para aceitar o que vem de fora. E isso é na cultura, isso é na política, isso é na saúde, isso é na ciência de modo geral. Então, o eixo temático cultura, ele pode abranger qualquer coisa, desde religião a assuntos futebolísticos, por exemplo. Tá bom? Por exemplo, vamos pegar aí a ciência. Nunca antes na vida falou tanto em ciência. Nunca antes na vida se esperou tanto uma resposta rápida da ciência
em prol de uma vacina. Isso por causa da pandemia. Então, o comportamento cultural de agora, da sociedade brasileira, é o desespero, anseio por uma cura, ou pelo menos por um tratamento da Covid-19. E o que nós brasileiros habitualmente fazemos? Quando eu falo nós a massa geral mesmo, a sociedade como um todo, especialmente os nossos líderes, aqueles que estão à nossa frente e respondem por nós. Ao invés dos líderes apostarem nas universidades brasileiras, na ciência brasileira, o que os líderes fazem? Compra a ciência de outros países. Isso é uma quebra de novo de cultura. A identidade nacional vai só descendo. Eu li a semana passada uma pesquisa que eu fiz, e aí descobri que o PIB, o programa de... o PIB, sei lá, o que ele faz? Somente 1% de toda a renda arrecadada no Brasil, 1%, somente 1%, é empregado na ciência. Ou seja, de todo o dinheiro que o Brasil, enquanto nação, tem, somente 1% é aplicado na ciência. Ou seja, somente esse 1% chega nas universidades e cobre os custos necessários para as pesquisas científicas, para as bolsas de mestrado, doutorado e tal. Outra quebra de identidade ainda na ciência, porque as universidades estão cheias de cientistas trabalhando e buscando qualidade de vida melhor para nós, brasileiros, e para as pessoas do mundo inteiro. Só que nós, brasileiros, líderes, não temos o hábito de divulgar os feitos científicos. Então, o que a gente faz? Se um brasileiro, se um dos nossos vai lá para os Estados Unidos e lá ele ganha nome, ele ganha fama, ele participa de um projeto importante, aí passa no Jornal Nacional. Representante brasileiro na Universidade de Oxford, de Harvard, fez isso, fez aquilo. Ele teve que ir para lá fazer, ganhar nome lá e depois ser apresentado aqui no Brasil como um dos nossos. De novo, uma quebra de identidade. Porém, embora haja essa quebra de identidade nacional, a gente não pode negar o fato também de que, em outros aspectos, o Brasil é muito, muito adepto da sua cultura. É muito forte a cultura. Por exemplo, a cultura do futebol. A cultura do futebol brasileira, ela se tornou uma cultura universal. No futebol, o Brasil é um destaque. Nas festas populares, o Brasil também é um destaque. Não é à toa que em carnaval, festas folclóricas, vem muitas pessoas, vinha, né? Antes da pandemia, muitas pessoas de outros países a fim de conhecer esses aspectos das nossas culturas. A religião, por exemplo, é um fator muito importante. Embora as várias religiões brasileiras, elas têm ainda elas ainda sejam muito influenciadas por religiões de outros países, tem as específicas aqui do Brasil, tem as afro-brasileiras, né, que tem uma raiz muito forte e atrai muitos adeptos de outros países, inclusive muitos estudiosos vêm conhecer o comportamento religioso da cultura afro-brasileira. Então, quando a gente fala de cultura, a gente pode falar de todo e qualquer assunto. Por exemplo, cabe literatura se o eixo temático for cultura? Lógico que cabe. Toda corrente literária que você vai estudar, ela começou em um outro país para depois vir para o Brasil. E aí você pode falar sobre isso, sobre essa influência estrangeira para os brasileiros na linguagem. Quantas palavras do estrangeirismo a gente não usa? Hambúrguer, ketchup, hot dog. Não são palavras brasileiras, mas estão presentes no nosso vocabulário. Só que a gente não é só imitação. Houve um momento, por exemplo, na história, em que o Brasil percebeu que ele precisava lutar e conquistar seu próprio espaço e parar de imitar outros países no âmbito cultural, artístico, por exemplo. Aí o que aconteceu? Veio o modernismo trazer
a ideia de um novo, né, de ruptura, quebrar com aqueles estilos pragmáticos da gramática, da métrica, da rima no poema, dos estilos de escrita, dos estilos de pintura, de escultura. E aí veio o Brasil propor tudo totalmente diferente na Semana da Arte Moderna. E aí, lá no período de 1930 a 1945, o Brasil sofreu muita pressão, o movimento modernista, muita pressão por causa da censura. Na era Vargas, por exemplo, vários escritores importantíssimos brasileiros chegaram a ser presos, como Oswald de Andrade, por exemplo. Por quê? Porque a era de Getúlio Vargas, ainda muito influenciada pelo militarismo, até pelo nazismo também, né? Ela entendeu que aquela manifestação artística era pesada demais. Aquele propagar de cultura poderia fazer com que os brasileiros se tornassem espertos demais para acreditar na lábia dos políticos. Então eles foram, fortemente opositores. E aí o que aconteceu no meio dessa oposição? O Abaporu, um movimento importantíssimo que começou com a Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, com quem ela casou depois. E o que foi o Abaporu? O que foi a antropofagia, ou movimento antropofágico? Bom, um determinado grupo de escritores chegaram à conclusão de que eles precisavam colocar na mente das pessoas que o Brasil tinha que ter a sua própria identidade, a sua própria cultura. E como que eles fizeram isso? Por meio de manifestos artísticos. Um deles, se não o mais conhecido, é aquele quadro que é uma pessoa chamada Abaporu, a obra de Tarsila do Amaral, que é uma pessoa que tem um pé gigantesco e ela tem um pé enorme e a cabeça pequenininha. Vocês já viram esse quadro? Qualquer coisa eu posso tirar uma foto e mandar para vocês. Ele está em algum lugar da apostila. Esse quadro chama Abaporu. Antropofagia, ou movimento antropofágico, é o nome que se dá a uma revista que foi criada por Oswald de Andrade, junto com outros artistas, em que vinha de antropofagia. Ele defendia qual ideia? A ideia de que nós, enquanto entidade, enquanto nação, nós precisávamos esmagar. Tanto que a antropofagia vem de esmagar, de comer a própria carne, só que não a nossa, mas as influências estrangeiras que nós permitíamos que chegassem e enraizassem aqui na nossa terra. Entenderam? Então, a antropofagia, ou movimento antropofágico, é um movimento que cabe em qualquer eixo temático de aspecto cultural. Se for um eixo temático da cultura, a gente pode usar esse ocorrido da revista antropofágica, o quadro Abaporu da Tarsila do Amaral. Aquele pé enorme significa esmagar. A sociedade brasileira, esmagar toda e qualquer influência estrangeira que tentar chegar e roubar espaço no nosso país. Não tem. Nós somos brasileiros, a nossa identidade é essa e não cabe outras influências a não ser as nossas. Era isso que o Abaporu queria dizer ou estampou quando desenhou, quando a Tarsila do Amaral optou por essa pintura. E o movimento antropofágico foi essa revista que foi vinculada durante um bom tempo e ela trazia temas e contos e falas e crônicas, tudo em torno disso, defendendo a identidade nacional. Então, é um trunfo que vocês podem usar na redação de vocês. Vocês podem usar também os aspectos da religião, que são muito fortes aqui no Brasil, os aspectos folclóricos, que são muito fortes aqui no Brasil, a vestimenta, porque a moda brasileira, né? Tanto as gringas, quando vêm para o Brasil, elas ficam perdidamente apaixonadas ou traumatizadas com o comportamento de muitas mulheres brasileiras, da maioria delas, né? Com as suas roupas curtas, com seus corpos insinuantes, essas coisas. A gente pode falar também do papel da mídia ao propagar a cultura, usar a imagem
né? A imagem e a voz que a mídia tem para poder defender a cultura brasileira, já que a gente está focada nessa cultura. As letras de música, os estilos musicais, por exemplo, o funk é um estilo musical único e exclusivamente brasileiro. Não tem outro lugar que tenha funk. Então é uma identidade bem enraizada e bem fiel à nação, né? O funk. A questão da leitura, aspectos de leitura, né? Os brasileiros não tanto assim, mas ainda é um público que lê bastante. Bom, dito isso, falando sobre a cultura e tal, nesse eixo temático que pode vir qualquer coisa que cabe de tudo, eu gostaria que vocês fizessem, por favor, a leitura do eixo do assunto 9, na página 175, que vocês fizessem os exercícios do 1 ao 5, tá bom? E aí, na semana que vem, se vocês concordarem, a gente faz uma videochamada para corrigir esses exercícios. E façam, por favor, a leitura dessa redação do Enem de 2006, o poder de transformação da leitura. Sabe o que é engraçado? Que 2006 foi o ano em que eu fiz o Enem, ou seja, o tema da minha redação era esse. E eu tirei, na época, 98, valendo 100. Sabe por quê? Conto pra vocês pessoalmente no outro vídeo, ou na videochamada, tá bom? E aí eu vou mandar também uma sugestão de um tema pra vocês fazerem, tá bom? No mais é isso. Qualquer dúvida, sabe como e onde me encontrar. Beijo de luz e até mais. Tchau, tchau.